formando agora, que está na graduação, que a graduação nem sempre nos traz, né, todas as informações que o mundo profissional vai exigir de nós, né? Então, parabéns pelo trabalho, pelo espaço, e vamos lá. Vou compartilhar aqui minha tela. Beleza? Todo mundo está vendo a tela? Sim, sim. Certo. Estamos sim. Ok, então vamos lá, vou me apresentar. Meu nome é Jefferson de Souza Lima, sou biólogo, formado aqui pela Universidade Federal de Alagoas, estou falando de Maceió, tá? Também sou especialista em engenharia ambiental, né, que eu fiz pela Unixul, e sou mestre em geociências com ênfase em geologia sedimentar e ambiental pela Universidade Federal de Pernambuco, lá em Recife, né? E lá eu trabalhei com paleontologia e relacionado a questões paleoclimáticas, tá? E quando eu recebi esse convite, assim, achei muito interessante, né, tratar da consultoria ambiental, falar um pouco dos desafios, das oportunidades, de uma forma mais simples, né, uma forma baseada nas dúvidas que eu tive, que eu ainda tenho, né, porque essa parte ambiental, ela é muito complexa. Então, a gente mantém o aprendizado constante durante a nossa carreira, né? E para isso, enfim, o tempo, a gente tem aí um pouco menos de uma hora, porque eu pretendo ainda que vocês conversem também comigo, tirem algumas dúvidas ou façam comentários. Então, eu separei alguns temas para a gente poder abordar nesse momento, né? Uma é uma introdução à consultoria ambiental, né? É super importante porque a gente, às vezes, nem faz ideia quando pensa em consultoria ambiental, o que realmente faz um consultor ambiental, né? Quais as possibilidades que um consultor ambiental tem no mercado de trabalho, quais as profissões que podem interagir com a consultoria ambiental, e assim, são várias, quase todo mundo pode trabalhar com a consultoria ambiental. É óbvio que tem que ficar sempre ligado nas competências, né? Porque eu, como biólogo, por mais que tenha conhecimento em outras áreas, eu tenho um nicho em que a minha profissão de biólogo, que o meu conselho regional de biologia, que é o órgão que regulamenta a profissão, me permite atuar, tá? Então, a gente vai entrar um pouquinho nessa questão da introdução. A legislação ambiental, ela é extremamente importante, é nela que se baseia toda a carreira do consultor, todos os trabalhos envolvendo as questões ambientais, e como eu vou explicar um pouco mais para frente, ela é muito ampla, ela é muito complexa, ela é dinâmica, então a gente tem que estar muito antenado na questão da legislação ambiental. Um outro ponto são as agências regulatórias, né? São diversas agências regulatórias e cada uma tem seu espaço também dentro das questões ambientais. A gente vai ver um pouco mais para frente que a gente tem que ficar muito, muito ligado também nas agências, porque não é só uma legislação tanto do nível federal, do nível estadual, uma legislação do nível municipal, mas dentro das agências regulatórias tem as instruções normativas, tem decretos, existe uma ordenação jurídica muito extensa que sai também das agências regulatórias, além da legislação que vem normalmente das esferas dos entes federativos, né? E depois dessa introdução, eu vou falar um pouco do meu caso em particular, né, da minha profissão como biólogo, da minha área de atuação, que pode ser que alguém assista e fala, nossa, isso é legal, quero fazer isso também, né? Mas como eu falei, o biólogo ele pode atuar por várias vertentes, né? Não é incomum sentar uma mesa
3, 4, 5 biólogos e começar cada um a falar da sua profissão e a gente acabar sem saber muito do que a pessoa está falando. Lógico que a gente tem uma formação, a gente tem uma noção, mas dependendo do quanto a pessoa se aprofunda, pessoas da mesma profissão acabam não interagindo tanto, né? Depois disso, a questão dos desafios e oportunidades, que são gigantes, principalmente, acredito que os desafios são enormes, né? Lembre-se que a gente está falando de meio ambiente, e meio ambiente tem uma série de interesses, público, privado, financeiro, político, e isso é um desafio gigantesco para quem vai trabalhar nessa área. Além do que, tem o desafio financeiro, né? Muitos empreendedores ainda acham que meio ambiente é um desperdício, né? É um atraso para as obras, e é justamente o contrário, né? Você andar dentro da legislação ambiental, com as melhores práticas ambientais de sustentabilidade, traz para aquele empreendimento, agrega aquele empreendimento coisas muito positivas, né? E também a gente vai debater um pouquinho sobre isso. E para finalizar, vamos entrar um pouquinho nas tecnologias e nas inovações, que o mundo de hoje, com relação a esse tema, é extremamente dinâmico, né? Novas tecnologias, muita informação chega a todo instante. Então, se a gente também não se ligar nisso, dentro da consultoria ambiental, acaba perdendo o nicho de trabalho, tá bom? Então, vamos lá. Então, o que é a consultoria ambiental? Ela envolve a prática de especialistas que ajudam empresas e organizações a compreender e gerenciar impactos ambientais. Jefferson, desculpe interromper só um momento. Você está passando os slides? Acabei de passar. Porque a gente não está vendo. Deve ter aí deve demorar um pouquinho, então. Você quer tentar parar de compartilhar e compartilhar de novo? Ele, para mim, tá passando normal. A gente tá vendo a tela pequena ainda, como se fosse tudo do Office ainda, sabe? Não tá vendo em tela cheia. Agora passou. Agora a gente tá vendo passar. Então é porque tá. Entendi. Tá numa tela agora chamada Introdução à Consultoria Ambiental e tem um parágrafo. É isso mesmo. Isso. Beleza? Sim, mas a tela cheia eu acho que não tá pegando. Acho que é a questão da tela cheia mesmo. Assim, dá para ver? Se preferir apresentar assim mesmo, tudo bem. Não, tudo bem. Beleza? Posso continuar? Beleza, pode sim. continuar assim. Tá, então vamos lá. Então, só uma breve introdução. Né? A consultoria ambiental envolve a prática de especialistas que ajudam empresas e organizações a compreender e gerenciar impactos ambientais. Tá? Esses consultores avaliam como projetos e atividades podem afetar o meio ambiente, garantindo que leis e regulamentos sejam cumpridos. Eles desempenham um papel importante na proteção da natureza, na promoção da sustentabilidade e no equilíbrio entre desenvolvimento e conservação. Tá? Então, o que é interessante nesse parágrafo? A consultoria ambiental envolve a prática de especialistas. Né? E o que significa? Os relatórios ambientais, eles são confeccionados a várias mãos, de vários especialistas. Né? Como eu falei agora há pouco, existe a questão da competência. Então, eu, como biólogo, sou responsável por atuar dentro do meio biótico. Né? Geralmente, os relatórios ambientais são construídos por 3 meios: os meios físicos, os meios biológicos e os meios sociais. Então, como biólogo atuando no meio biótico, você imagina um relatório de uma área para um empreendimento grande, por exemplo, como uma usina hidrelétrica, muito comum, ou então empreendimentos de energias renováveis, que tem ocorrido muito aqui no Nordeste, como energia eólica e energia solar. E isso ocupa grandes áreas, requer um estudo muito detalhado.
Então, dentro do meio biológico, por exemplo, pode haver vários profissionais biólogos trabalhando, né? Cada um dentro da sua especialidade. Eu, como por exemplo, como sou biólogo, sou especialista em paleontologia, em uma pequena parte ainda, tá? Porque pensa que a biologia, a paleontologia é como a biologia, só que estuda a vida do passado. Então, existe paleontólogo especialista em diversas espécies ou épocas do passado. Então, podem ter biólogos atuando dentro desse meio, especialistas em répteis, especialistas em mamíferos, especialistas em mamíferos voadores, ou seja, são vários profissionais de mesma formação, mas com características diferentes atuando dentro do mesmo meio. Então, um relatório ambiental, ele vai ser construído por vários especialistas, tá? Por isso que o conceito envolve a prática de especialistas, tá? E o que esses especialistas vão avaliar? Vão avaliar projetos e atividades. Que tipo de atividades? Existe uma legislação que implica quais as atividades, qual o potencial poluidor, degradador dessas atividades. E aí o órgão ambiental responsável por essa atividade vai emitir um termo de referência, tá? E desse termo de referência vai ser confeccionado o relatório de acordo com as características daquele projeto, daquela atividade. Tá bom? Então, isso tudo é para desempenhar um papel de proteção da natureza ou, pelo menos, de mitigar os problemas que ocorrerão através daquele empreendimento, né? O desenvolvimento, ele não vai parar. A gente tem que ficar claro nisso. O desenvolvimento, ele vai acontecer, tá? Só que um desenvolvimento sustentável, né, com a conservação, o máximo possível de conservação, é um papel dos relatórios ambientais e de nós, consultores ambientais. Deixa eu ver se assim está passando. Passou a tela? Sim. Esse retângulo vermelho ia aparecer depois no clique, aí perdeu agora a animação. Então, vamos lá. Eu estava falando a respeito dos relatórios ambientais. Quais são esses relatórios ambientais? Existem muitos relatórios ambientais, vários relatórios ambientais, de acordo com o órgão ambiental, se for o nível federal, como o IBAMA, por exemplo, se for estadual, tem as secretarias de meio ambiente, se for municipal, tem as secretarias municipais de meio ambiente, e geralmente esses órgãos, eles possuem seus relatórios, tá? Mas existem relatórios que são comuns a todos eles. E, de acordo com o empreendimento, de acordo com a atividade, pode ter um relatório mais específico. Por exemplo, se a gente pegar esse último relatório aí da coluna 2, os estudos de ruído ambiental, se a gente pegar um empreendimento que pode emitir muito ruído, então vai ser direcionado para ele um relatório de ruído ambiental, né? Empreendimentos que podem haver muita degradação ambiental, né? O que a gente conhece como passivo, né? Pode gerar estudos de passivos ambientais. O passivo ambiental, ele é algo que a gente precisa ficar muito atento com isso, porque o passivo ambiental, ele sempre continua, né, dependendo do tipo de atividade, né? Um exemplo, assim, se você tem a pretensão, por exemplo, de adquirir um sítio ou uma chácara, por exemplo, é bom sempre ficar atento se aquele pedacinho de terra, aquela gleba que você está tentando adquirir, ela tem algum passivo ambiental, porque isso é passado adiante para o novo dono daquelas terras, tá? A legislação, ela é bem clara. Jefferson, desculpa te interromper, não ficou muito claro o que seria passivo ambiental. Será que você pode nos dar um exemplo? Certo.
Passivos ambientais são degradações do meio ambiente, são infrações que são cometidas por pessoas comuns em suas terras, por exemplo. Vamos lá. Existe hoje o novo Código Florestal de 2002. Ele diz o limite de mata ciliar que um curso d'água tem que ter, ou uma nascente. Por exemplo, no caso de uma nascente, é preciso que um diâmetro, um raio de 50 metros, seja preservado daquela nascente, certo? Se você vai lá e desmata e deixa menos de 50 metros, você cometeu um crime ambiental. Aquilo passa a ser um passivo que precisa ser recuperado. Entendi, muito obrigada. Tá bom? Então, assim, são vários estudos e esses estudos têm um direcionamento. Agora, existe um estudo que é o mais conhecido de todos, assim, eu acho que provavelmente em algum momento alguém da área de ciência, seja biológica, seja da farmácia, química, engenharias, acho que em algum momento escutou-se falar do famoso EIA-RIMA, né? Que é esse estudo que está aí no retângulo vermelho, né? Que é o estudo de impacto ambiental. E isso é o respectivo relatório de impacto ambiental. Não são dois estudos aí, tá? O relatório de impacto ambiental, ele é um resumo do estudo de impacto ambiental, né? O RIMA é um resumo do EIA. Por quê? Porque o EIA, geralmente, ele é utilizado para grandes empreendimentos, sabe? Hidrelétricas, estradas, ferrovias. Então, assim, ele é um estudo, um documento muito grande no final. Não é incomum esse documento passar de 1.000, de 2.000 páginas, envolvendo vários fatores biológicos, fatores físicos, fatores socioeconômicos. São muitas pessoas envolvidas na confecção desse relatório. E o que a lei ambiental, um dos quesitos que a lei ambiental exige é a publicidade dos dados, né? E aí eu vou dar um exemplo. Imagine, a área que eu trabalho muito, que é a área das cavernas, a espeleologia, grande parte, 95% das cavernas no Brasil e no mundo, elas estão inseridas dentro de uma rocha que é conhecida como rocha carbonática, né? É o famoso calcário. Esse calcário, ele é utilizado na indústria do cimento. Ele é utilizado para fazer cimento. Então, quando uma indústria do cimento se estabelece numa área que ela é rica em rocha calcária, ela vai destruir aquele calcário, aquela rocha, né? Existe todo um estudo ambiental antes que isso aconteça, mas depois que essa indústria está operando, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de passar em alguma região que tem alguma fábrica como essa, se vocês olharem a vegetação, o telhado das casas, ela tem uma camada de poeira branca, né? Que aquilo é a trituração do calcário, vai gerar essa poeira. Então, e você imagina isso, essa partícula em suspensão, as pessoas respirando isso, né? Pode haver diversos problemas no pulmão. Se você, por exemplo, ingerir uma água com altos teores de calcário, você pode ter problema nos rins. Então, a legislação exige que se dê publicidade. As pessoas precisam saber que aquele empreendimento vai causar tal fator de impacto, né? É importante o empreendimento que vai gerar emprego, que é isso, geralmente as empresas se apegam muito nisso, vai gerar emprego, vai gerar renda, mas vai gerar efeitos colaterais. Então, é importante que os estudos ambientais se deem publicidade. E essa é a função do RIMA, né? Você não vai pegar o EIA, que é um documento gigantesco, muito técnico, então é transformado num RIMA, que é uma linguagem mais simples, uma linguagem mais acessível, tem muito mais imagens, para isso ser passado para a comunidade. Tá? Então, dentro dos relatórios ambientais, que são diversos, nem estão todos aí, tá? Eu coloquei alguns, o EIA-RIMA, ele é o mais usual. Aqui em Alagoas, o mais comum é um documento chamado RAA, que é um relatório de avaliação ambiental. Ele é menos extenso que um EIA, mas também é exigido que se analise os meios físico, biológico e socioeconômico. Beleza? Posso passar alguma...
Posso fazer uma pergunta? Pode. Eu trabalho com agrotóxicos, eu lembro de ver dois documentos que eu acho que não estão aí, que são o EPA e o PPA. Não sei se vocês conhecem se eles têm alguma coisa a ver ou se eles são mais específicos de agrotóxicos do que do ambiente em si. Sim. Eles são documentos mais específicos. Não é muito comum assim a gente tratar deles, não. Mas, de qualquer forma, eles não vão ter diferença no quesito, por exemplo, das análises ambientais, que vai ser exigido, sabe? Na questão do descarte do material em que esse agrotóxico vai chegar, né? Que aí já entra a política de resíduos sólidos, tem a questão do efluentes, dos estudos de contaminação do solo, né? Então, apesar de ter várias nomenclaturas, vários acrônimos, né, para esses, em vários relatórios, muitos convergem no que vai ser analisado, né? Mas, sim, tem coisas diferentes também, mais específicas para cada cadeia, né? Beleza? Sim, entendi. Só mais uma coisa sobre passivos ambientais que eu estava pensando. Você explicou como funciona, né? Deu exemplos, mas eles se aplicam somente a pessoas jurídicas ou podem se estender também a pessoas físicas? Não, ele se aplica a todos. A todos? Pessoa física e jurídica. Uhum. Inclusive, tem até um jargão, né, que a gente fala assim: quem compra o ativo herda o passivo. Tá? Então, assim, por exemplo, se você vai adquirir um novo negócio, um sítio, uma fazenda, se aquele empreendimento tiver um passivo ambiental, quem comprar vai herdar. Não que o antigo dono ou a pessoa que causou esse passivo vá se livrar, mas aí o novo proprietário também ele herda esse passivo, ele vai responder por ele. E isso aí pode ser pessoas físicas e jurídicas, desde empreendimento até um sítio, como eu falei. Não, beleza, muito obrigado. Nada. Tá? Então, assim, eu coloquei essa imagem para a gente poder fazer esse resumo, né, do estudos ambientais, né, áreas, porque, assim, dentro do ENARRIMA, como eu falei, a gente tem o meio físico, o meio biótico e o meio antrópico. Eu, como biólogo, posso tratar do meio biótico, que geralmente é o estudo de fauna e flora. Dentro do meio físico, você pode ter a atuação de geógrafos, de geólogos, de engenheiros, químicos, farmacêuticos, que tratam com a bioquímica. Lembre-se que, ultimamente, o que a gente tem visto muito no noticiário? A questão do garimpo ilegal. Esse garimpo ilegal despeja mercúrio nas águas dos rios. Análise em peixes, né, análises bioquímicas em peixes, demonstram que esses peixes estão contaminados com mercúrio. As populações ribeirinhas, as pessoas que vivem naquela região, se alimentam desse peixe e também se contaminam, tá? Então, assim, todos esses estudos são solicitados e as pessoas com a formação, com a competência para aquele estudo, vão ser solicitadas, tá? Então, assim, a consultoria ambiental, ela não é restrita, ao contrário, ela é muito ampla, tá bom? Por fim, tem o meio antrópico, né? O meio antrópico geralmente são feitos por geógrafos ou cientistas sociais, né? Porque vai avaliar os impactos sociais daquele empreendimento, né? Como no caso, por exemplo, da empresa de cimento que eu citei, né? Tá. Então, entrando um pouquinho na questão da legislação, como eu falei, a legislação ambiental ela é extremamente complexa e muito ampla e muito dinâmica, né? Ela muda ao sabor dos governos que entram e saem, de acordo com as ideologias e de quem está lá tratando delas, né? Então, vamos lá. No Brasil possui diversas leis ambientais que estabelecem normas e diretrizes para a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. Existem leis de proteção ambiental mais antigas,
tá? E que tem validade até hoje. Leis, inclusive, da década de 40, de 50, mas o negócio começou a melhorar mesmo a partir da nossa Constituição de 88, porque porque foi nela, na Constituição, né, no seu artigo 225, que passou a reconhecer um ambiente saudável como um direito fundamental, da mesma forma que é saúde, que é educação. Tá? Então, a partir desse artigo da Constituição Federal é que novas leis, diretrizes, regulamentações surgiram. A gente estava falando de licenciamento até agora, e tudo isso começou com a Política Nacional de Meio Ambiente. Apesar dela ser mais antiga, né, que a Constituição foi em 88, e a Política Nacional de Meio Ambiente é de 81. Só que era uma lei que incluía a definição de impacto ambiental, que é aquilo que se prevê nos relatórios, né, fazer uma avaliação o AIA, né, uma avaliação de impactos ambientais. Ela também incluiu a definição de licenciamento ambiental e a responsabilidade por danos. Mas ela parou por aí. Ela incluiu e falou, tem que se fazer os impactos, tem que se avaliar impactos ambientais. Mas como que se faz os impactos ambientais? Quais empreendimentos que necessitam de impactos ambientais? Isso veio posteriormente, através de outras leis, de decretos, de instruções normativas, de portarias. Tá? Em 1986 surgiu uma portaria do CONAMA. Tá? O CONAMA é o Conselho Nacional de Meio Ambiente. Ele é composto por diversos atores da sociedade, inclusive a Presidência da República, e na hierarquia ele está acima do Ministério do Meio Ambiente, né? Depois do CONAMA, a gente tem o Ministério do Meio Ambiente, depois o IBAMA, ICMBio, etc. Em 97, a CONAMA 237 ela foi atualizada com essas diretrizes de licenciamento ambiental, de avaliação de impactos ambientais. Então, são leis, assim, de grande importância para quem quer enveredar por esse caminho da consultoria. Tem mais algumas aqui que eu também considero muito importante. Passou a tela, né, gente? Sim. Tá, vamos lá. O novo Código Florestal, né, apesar de já faz 11 anos, né, ele é conhecido como o novo Código Florestal. Ele também foi um divisor de águas, tá, na questão da mata nativa. A lei anterior era de 1965, e ele definiu o que são áreas de APP e áreas de reserva legal. Né? APP são as áreas de preservação permanente, que elas não podem ser alteradas de forma alguma. Não existe licenciamento para elas. Tá? O empreendimento tem que se adequar a elas. E quem são essas APPs? A mata, os 50 metros de raio que tem que ser preservado em torno de nascentes, matas ciliares, restingas, topo de morros, né? Então, essas áreas precisam ser preservadas. E essa reserva legal, ela é preservada independente da APP. Tá? As reservas legais é uma área dentro de uma área, tá? Que vai ser feitos estudos para uma vegetação ser suprimida, seja por um empreendimento de energia, enfim, independente do empreendimento, dependendo do bioma, uma área precisa ser preservada como reserva legal. Na maior parte dos biomas são 20%, se eu não me engano. Acho que na Amazônia chega a 70%, 75% de área preservada. E essas áreas, essas reservas legais, precisam ter uma continuidade, né? Por exemplo, os terrenos vizinhos. Existem algumas regras, né? Não é simplesmente, vou reservar aquele cantinho ali. Existem algumas regras, mas uma certa área, uma área tem que ser preservada, tá? Independente da APP. Uma outra lei também extremamente importante, a questão das questões ambientais, é a Lei de Crimes Ambientais, né? Ela prevê penalidades e sanções. Tá? Uma lei importante também, porque ela abarca toda a questão ambiental. Tá? Ela não é específica, ela serve para todos os parâmetros ambientais.
A Política Nacional de Resíduos Sólidos, de 2010, ela foi importante também porque ela caracteriza todo o ciclo de vida daquele produto, desde quem produz até o consumidor final. Ela responsabiliza a todos pelo descarte correto, né, desse material. E aí a gente vem com as leis das águas, que também é importante para a questão das outorgas de uso dos recursos hídricos. Eu vou pular aqui e falar da Lei Complementar 140, de 2011. É uma lei de grande importância, porque ela aperfeiçoou a cooperação entre União, Estados, municípios e Distrito Federal. Ou seja, a legislação ela pode ser federal, pode ser estadual, pode ser no âmbito municipal, e eles podem trabalharem juntos. Só que antes não tinha essa definição de quem fazia o quê. Agora não, tem essa lei complementar que define essa cooperação entre os entes federativos. Eu coloquei essa instrução normativa do Ministério do Meio Ambiente, número 2 de 2017, porque talvez seja a legislação que eu mais atuo, que eu mais trabalho, né, atualmente, né, uma instrução normativa que é só a título de curiosidade mesmo. Não dá certo. É que é assim. Só a título de curiosidade mesmo, como eu falei, eu trabalho muito com as cavernas, e essas cavernas, elas existem possibilidade de serem destruídas pela indústria, especialmente a indústria do cimento. Só que são realizados diversos estudos nesse meio, né, que a gente chama meio cavernícola, né? Existe todo um sistema ecológico lá dentro. As cavidades naturais, elas possuem um grande número de endemismo, ou seja, espécies que ocorrem apenas naquele ambiente, e muitas vezes só ocorrem naquela caverna. Então, você imagina um empreendimento que vai e destrói uma cavidade que possa ter um organismo que a ciência ainda não conhece, que não estudou, e que vai se perder sem a gente nunca ter conhecido, né? E essa lei, ela define graus de relevância essa instrução normativa define grau de relevância para cavidades, né? Não existe caverna sem relevância. Existe cavernas de baixa, média, alta e máxima relevância. E a partir de uma série de estudos, é tabelado e se chega num número, e esse número define, né, a condição dessa caverna, e dependendo dessa condição, pode-se ou não suprimir, ou se ela for de média relevância, pode ser suprimida essa, desde que seja uma outra caverna muito parecida tenha sido descoberta e estudada. Então, a instrução normativa que eu me apego, que eu durmo com ela hoje, é essa instrução. E aí, vou entrar agora um pouquinho na questão das agências regulatórias, tá? Uma agência reguladora, ela é uma entidade independente, né? Por que eu coloquei esse conceito? Geralmente, quem escolhe os presidentes das agências reguladoras é o presidente da República. E óbvio que esse presidente da República vai escolher alguém que representa aquilo que ele acredita ou que as pessoas no entorno dele acreditam, né? Então, assim, apesar dela ser independente, né, existem questões políticas por trás das agências reguladoras, né? A gente sabe muito bem o que aconteceu no último governo, quando o presidente do IBAMA falou numa reunião em que o momento que o país estava atravessando uma crise e que a mídia não estava dando muita atenção para passar a boiada, né? Atualmente, a ministra Marina Silva, e enfim. Então, aí, apesar da independência, existem as questões políticas, né? Mas essas agências reguladoras, elas têm diversas funções: regulamentação, definir diretrizes, definir portarias, definir instruções normativas. Ela tem o papel de fiscalizar o cumprimento dessa regulamentação. É óbvio que muitas vezes também o quadro está defasado de pessoal, e muitas vezes isso não acontece de forma eficaz. Foi o que a gente percebeu, o que a gente percebe, por exemplo,
nos desastres que aconteceu com as barragens, né, da Vale. Sempre falta pessoal para fiscalizar o interesse, não sei. São as agências responsáveis pelo licenciamento, como no caso do IBAMA, como no caso das secretarias estaduais de meio ambiente, defesa do consumidor, estímulos à concorrência, evitando o monopólio de grandes empresas. Essas agências também podem definir tarifas e preços em alguns segmentos, como energia, transporte público, por exemplo. Atua no monitoramento, na avaliação, e, claro, também precisa atuar de uma forma de educação ambiental e conscientização da população, né? Cadê aqui o próximo slide? Pronto. Aí eu coloquei algumas agências, né? A gente sabe que tem muito mais, mas são as agências algumas que eu tenho mais familiaridade, né? Que é o caso do IBAMA, que é responsável pelo licenciamento na esfera federal. O ICMBio, que ele tem uma função mais voltada aos parques, né? Aos parques nacionais esqueci a palavra agora. As áreas de preservação, né? Os parques nacionais, né? Dentro do ICMBio tem o CECAB, que é o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Caverna, que também é o órgão também que eu visito muito, e isso é muito importante também para quem está trabalhando e ter esse hábito, né? Geralmente você está trabalhando com um determinado segmento, com um determinado nicho, surge uma dúvida, a gente já vai logo na internet, dá um Google e tal, e os próprios sites das agências regulatórias, eles estão lá muito bem claros, né? Com a legislação, com todo o coordenamento jurídico necessário, com pontos para tirarem dúvidas. Então, assim, importante, essas agências existem e é importante a gente se comunicar com elas, para sempre visitando os sites, até para saber se não existe uma regulamentação nova, se não existe novidades. Aqui tem a Anvisa, por exemplo, que a galera, muitos da farmácia têm mais contato, e que ficou muito famosa nos últimos anos, né, por causa da pandemia, que assim que começou a surgir a vacina, né, para o SARS-CoV-2, né, que causa a Covid-19, a gente ficava aparecendo no final de campeonato, né, esperando os pareceres da Anvisa para liberar ou não a vacina. Então foi um momento que essa agência ficou mais em destaque, né? Uma outra agência também que é muito importante para os meus trabalhos é a ANM, que é a Agência Nacional de Mineração, que ela é responsável pelo patrimônio, pelos fósseis, né, pelo patrimônio fossilífero, né, através dela que a gente dá entrada para solicitações de escavação e etc. A Agência Nacional de Águas também, como eu já tinha falado, para a questão da outorga, a Agência Nacional de Petróleo, todas essas aí é no âmbito federal. Aí eu coloquei duas secretarias estaduais, que é o IMA, que é aqui de Alagoas, e o CETESB, que é a Secretaria de Meio Ambiente de São Paulo. Tá? Elas também são são secretarias importantes. Tá? E geralmente, quando o empreendimento atua dentro dos limites do seu estado, essas secretarias estaduais, elas são responsáveis por todo o processo, né? Porque é assim que se delimita, por exemplo, quem é o órgão responsável dentro do estado. Se um empreendimento vai abarcar mais de 2, 3 municípios, então geralmente é a secretaria estadual. Se um empreendimento vai ultrapassar as fronteiras de estados, né, os limites de estados, então geralmente são órgãos federais que atuam, a não ser que sejam casos muito específicos, como no caso de energia nuclear, por exemplo, que aí apenas o órgão federal tem o poder para fazer o licenciamento. Deixa eu andar aqui um pouquinho. Ô, Jefferson, eu queria fazer uma pergunta. Desses órgãos que você falou que são mais relacionados ao seu trabalho, sua consultoria,
Imagino que você não costuma trabalhar, mas você nunca chegou a passar perto do mapa? Para nenhum motivo, assim? Mais questão Desculpa, de cortou um pouquinho, eu não entendi a pergunta. Você já teve algum envolvimento profissional com o mapa De agricultura, né? de agricultura? Não, com mapa ainda não trabalhei, não me envolvi em nenhuma atividade que foi necessário, não. Ok. Tá? Bom, eu vou destacar aqui um pouquinho também da minha profissão agora e daquilo que eu faço, né, como biólogo. Inclusive agora, dia 3 de setembro, é comemorado o dia do biólogo, né, em função de ser o dia em que a profissão foi regulamentada, em 1979. E para os biólogos de plantão que estão nos assistindo, se existe 3 grandes áreas de atuação, né? A área de meio ambiente e biodiversidade, a área da saúde e a área de biotecnologia e produção. Quem tiver mais interesse, dá uma olhadinha lá no site do CFBio ou dos conselhos regionais. Eu coloquei até aqui destacado em azul, né, a área de atuação, que você vai ter uma ideia, tá? Porque aqui eu coloquei só alguns. Eu, por exemplo, eu trabalho muito com a questão com o meio ambiente e biodiversidade. E dentro desse meio ambiente e biodiversidade, a lista é gigantesca. Então, eu incluí algumas áreas em que eu atuo, né? Que é a bioespeleologia, que é o caso de estudo da fauna, dos organismos que habitam as cavidades naturais. Eu atuo na área de diagnóstico, controle e monitoramento ambiental, na parte de educação ambiental, a parte de gestão, o levantamento, né, que é o inventário, o manejo, a conservação do patrimônio fossilífero, o inventário, o manejo, a conservação de fauna, né, e mais para frente a gente tem até algumas imagens para mostrar isso, e o licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental, é bom também a gente ter noção, ele é um documento amplo, tá? Você necessariamente não precisa trabalhar na gestão de um licenciamento ambiental inteiro. Você pode trabalhar com pedaços desse licenciamento. Se você é especialista, se você se capacitou num determinado segmento, você vai fazer a sua divulgação e as empresas vão procurar especialistas específicos para desenvolver pedaços desse relatório que vai montar todo um relatório para o licenciamento ambiental. Tá? Então, assim, eu não atuo nessa parte de gestão de projeto. Eu atuo em fragmentos do processo de licenciamento. Tá? A área da saúde, né, que existem muitos biólogos trabalhando, e aí tem grande convergência com a questão da vigilância sanitária. Né? E a parte de biotecnologia e produção, né? Que aí você entra em biossegurança, engenharia genética, também é uma área que cresce muito, né? As novas tecnologias. O que é importante ressaltar do CRBio, a gente tem um Conselho Federal de Biologia, que regulamenta a profissão, mas dependendo do estado que você está, tem um conselho regional que responde por aquela região, né? Por exemplo, hoje nós temos 9 conselhos regionais. No sul, eles são meio metidos, a galera, viu? Porque, por exemplo, o CR3 é só para o Rio Grande do Sul, o CRBio 7 é só para o Paraná, e o CRBio 9 é só para Santa Catarina. Os outros 3 compartilham estados, né? Se a gente pegar os 6, por exemplo, são estados do norte. O CRBio 8 e o 5, ele pegam os 9 estados do Nordeste, que são os 2 conselhos que eu tenho registro, porque é a área que eu atuo aqui do Nordeste. Né? O meu conselho inicial é o 8, né, que eu me formei aqui em Alagoas. Então, a gente também tem que ficar ligado nisso, como biólogo, ou outras profissões também que tenham essa divisão. Né? Se você é convidado, por exemplo, a fazer um trabalho em determinada área, é importante você se adequar, ver quem é o conselho que atende aquela região, e aí você pode emitir um registro secundário, tá? Você não fica limitado ao seu registro. Você pode ter registro em todos os conselhos, só que você paga uma anuidade para isso. Então, mas aí é bom ficar atento nisso também.
tá? Bom, dentro do escopo como biólogo que eu trabalho, uma área que eu atuo bastante também é a caracterização de meio biótico. O que é isso? É você fazer uma avaliação, um levantamento de uma determinada área em que um empreendimento quer se instalar e mostrar como o ambiente está agora, antes da intervenção, né? O que tem de fauna, o que tem de flora, como aquele ambiente interage com os ambientes vizinhos, será que aquele ambiente, por exemplo, faz parte de uma rota migratória de aves? Então, porque aí, no momento da visita técnica, pode não haver alguns animais ali, mas é necessário você fazer uma consulta na bibliografia secundária, entender essas interações ecológicas para poder emitir um parecer. Lembre-se que a partir do momento que você emitir um relatório, esse relatório, o empreendedor vai te exigir uma RT, né, que é uma anotação de responsabilidade técnica, que você vai fazer esse registro dentro do seu conselho regional. Esse documento ele tem uma validade de 10 anos, ou seja, por 10 anos você é responsável por aquilo que você assinou, tá? Então, tem que ser muito criterioso, tem que ter muito cuidado. E aí, dentro do meio biótico, a gente faz a identificação das espécies, a gente faz análise das populações, as interações ecológicas, né, são muito importantes, né, as avaliações de impactos, quais são os possíveis impactos que aquele empreendimento pode causar naquela fauna que você identificou, e quais são as medidas que podem ser usadas como mitigadoras, né, de repente sugerir uma outra área, por exemplo, essa área aqui realmente é muito complicada, vai ter um impacto muito grande. E quando a gente fala impacto, um outro detalhe também, o impacto ele não necessariamente é negativo, tá? O impacto pode ser positivo também, né? Eu tenho trabalhado em algumas áreas um determinado tipo de serviço de equipamento para evitar a erosão costeira, que acaba tendo um impacto positivo depois de algum tempo, tá? Que é o caso da figura que vocês estão vendo aí em São Miguel dos Milagres, em Alagoas, tá? Isso aí é uma área onde a erosão tá muito intensa, está consumindo parte dos terrenos. E a gente faz esse estudo aqui para o IMA, para o empreendedor colocar uma estrutura para barrar, né, essa erosão. E precisa ser um estudo muito detalhado, porque essa área é uma área que está inserida na APA Costa dos Corais, né? Uma área riquíssima em corais, belíssimos. Né? E no final, o impacto acaba sendo até positivo, né? Enfim. E assim, né? O potencial de conservação, monitoramento, tudo isso para fazer uma tomada de decisão. Essa outra área aqui, eu não sei se vocês estão vendo bem, em Porto de Pedras, esse aqui é o rio Tatuamunha. Nesse rio aqui tem um dos maiores projetos de conservação do peixe-boi marinho do mundo. É muito legal essa área. Vamos lá, uma outra área de atuação, e aqui é uma área que é para biólogos e para veterinários, tá? Que é a área de resgate de fauna. Empreendimentos também onde houver supressão de vegetação, é necessário que tenha equipe de resgate de fauna. O que a gente vai fazer? Vai fazer um monitoramento, vai fazer a identificação da fauna, vai fazer a avaliação dos riscos, vai fazer um planejamento. Alguns animais têm baixa mobilidade. Então, por exemplo, se a máquina está vindo fazendo a supressão, alguns animais não conseguem fugir. É o caso de alguns répteis, por exemplo. Geralmente o mamífero é um bicho mais ágil, assim, mas tem muitos bichos que não têm muita mobilidade. Então, a gente tem que fazer a captura desse animal e realocar para uma área segura, uma área que já é pré-determinada, que já foi instalada nos estudos, né? Nos estudos feitos, é destacada uma área para a soltura desses animais. Esses animais também é necessário fazer um monitoramento pós-realocação, para saber se está tudo bem, se aquela área está adequada, se o bicho está se desenvolvendo, né? Isso aqui foi um trabalho que eu atuei no Ceará no ano passado. Essa figura de baixo aqui, por exemplo, eu estou soltando um cachorro do mato, de uma armadilha chamada de Tomahawk, que é uma gaiola, né? A gente pode usar alguns tipos de armadilha, por exemplo,
para estudos, né? Para capturar animais, faz o estudo, vê quais animais ocorrem naquela área e depois, claro, faz a soltura adequada. Uma outra atividade também nesse estudo aqui, ó, na parte de cima, é algo que chama DDS, né? Que é o Diálogo Diário de Segurança. Isso aqui é um trabalho de educação ambiental, falando com os funcionários daquele empreendimento, com os operadores de máquina, que tomem cuidado, que respeitem as sinalizações, que respeitem os profissionais que estão ali no meio do mato, né, fazendo todo esse trabalho. Então, assim, biólogo também tem que ter essa parte política, né, de conversar, de educar. Gente, eu vou adiantar aqui porque eu falo que horário, né? Pronto, aqui hoje é o meu nicho predileto, digamos assim, que são os estudos bioespeleológicos, tá? Fazer toda uma avaliação dentro da cavidade. Não sei se vocês conseguem ver aqui nessa foto de baixo. É uma caverna de teto baixo, que eu estou me arrastando para sair. Isso aqui no Rio Grande do Norte. Essa outra de cima aqui é um outro estudo de bioespeleologia, lá na Bahia, próximo da Chapada Diamantina. Eu estou fazendo análise, fazendo levantamento de fauna. E é importante, né? Porque assim, quando a gente pensa em caverna, fala um buraco escuro, não tem nada lá. Tem toda uma biodiversidade subterrânea. E, como eu falei agora há pouco, cavernas, elas são propícias a endemismo. Então, os estudos nessas cavidades são de grande importância, tá? Um outro nicho muito importante que eu adoro, é o salvamento paleontológico. Tá? Empreendimentos, por exemplo, de estradas, rodovias, obras lineares, né, como linhas de transmissão, por exemplo, que vai ter cortes na rocha. Esses cortes podem apresentar fósseis. E aí, esse material fossilífero, ele não pertence a ninguém, ele não pertence ao empreendimento, ele pertence à União. Né? Esse é um bem comum, o patrimônio fossilífero. Então, a gente é contratado para fazer a salvaguarda, fazer a coleta, fazer os estudos, encaminhar esse material fóssil para uma instituição de pesquisa, pode ser particular, mas geralmente são instituições públicas, né, para os laboratórios e para os acervos, né, nos institutos de paleontologia. Aí, por exemplo, da USP, por exemplo, tem um setor de geologia, o setor de paleontologia muito importante, com grandes professores, grandes pesquisadores. Aqui na primeira foto dá para ver alguns fósseis sendo encontrados. Aqui na figura de baixo eu estou no Museu de História Natural, aqui da Universidade Federal de Alagoas, fazendo um tombamento desse material uma instituição, que é o que diz a legislação, né, que ele precisa ser tombado, ser salvaguardado em uma instituição de pesquisa. Tá? E aí a questão dos desafios, das oportunidades, né? A gente tem imensos. A gente poderia ficar falando de desafios e oportunidades por horas, né? Mas os grandes, mas eu destaquei alguns desafios, né? E eu acho que um dos principais é a complexidade regulatória, né? Justamente quem elabora as leis é ao sabor de governos, né? De congresso. Por exemplo, se você tem um congresso onde o mote daquele congresso, por exemplo, é a indústria, é a agricultura, por exemplo, é óbvio que as leis vão ser flexibilizadas, né? Então, é muito dinâmica essa questão. Outro problema é a fiscalização. As agências reguladoras nem sempre têm quantidade de pessoas adequada para fazer o cumprimento da lei. Nós estamos num país gigantesco, né? Então, assim, como é que a gente, como é que vai fiscalizar tudo isso com um número baixo de pessoal e de capacidade técnica também para analisar, né, essas questões, né? E aí você vem conflito de interesses, é o que a gente tem analisado muito na questão fundiária, por exemplo. A população em geral, a questão de educação e sensibilidade com as questões ambientais. Até hoje é uma pena, mas em pleno 2023 a gente vê pessoas jogando embalagem, né, do carro, né?
E, lógico, né? E aí você acaba caindo também na questão do financiamento de recursos, né? O processo de licenciamento de estudos ambientais, por exemplo, ele é muito caro, né? Ele é muito caro. Exigem carros, veículos, carro 4x4, exige viagem, exige estudos, você precisa fazer contatos com laboratórios para fazer análises físico-químicas. Então, a questão financeira também ela é muito importante nessa questão dos desafios. Porém, nem tudo está perdido, né? É uma área também de evolução. Existem grandes oportunidades. As empresas, cada vez mais, querem se destacar por empresas ambientalmente corretas, né? Muitas apenas fazem a propaganda que são, tem até um termo para isso, acho que é greenwashing, se não me engano. Mas muitas empresas são sérias, estão comprometidas com a questão da sustentabilidade, né? É uma outra oportunidade, apesar da legislação em evolução, eu coloquei aqui em desafios, né, como complexidade regulatória, mas ao mesmo tempo que ela é um desafio, ela é uma oportunidade também, né, para que novos estudos, para que novos investimentos sejam realizados, para que se tenha mais conhecimento, né, para que se possa elaborar melhores regulamentações, né. E aí você vem também com as oportunidades de inovação tecnológica. Hoje em dia também eu tenho atuado muito na área de imagens aéreas, utilizando drones, né? Você tem uma visão muito melhor da área. Você tem a responsabilidade corporativa, que entra nas demandas de sustentabilidade, as empresas cada vez mais querendo investir, querendo contratar profissionais para se adequar às melhores práticas ambientais. Lembre-se, por exemplo, que existem países, Europa, por exemplo, costuma evitar comprar de alguns países que não estão ambientalmente corretos. Claro que isso também tem muita política envolvida, mas a gente acaba presenciando essas notícias, né? E aí você tem a oportunidade de pesquisa, conservação, desenvolvimento de novas habilidades. Estudar o meio ambiente é muito complexo, é extremamente difícil, você tem que ser um multiprofissional, sabe? Sair da área de conforto, acabar entendendo de outras áreas. É importante, por exemplo, que um biólogo entenda um pouco do que faz o veterinário, do que faz o geólogo, do que faz o engenheiro, tá? Uma dica, assim, que eu dou para todos, independente da profissão, é entender de geoprocessamento, tá? A gente vai ver no próximo, acredito que o último slide, a questão do geoprocessamento hoje está muito integrada nos estudos de meio ambiente, tá? E, claro, né, a consciência ambiental crescente, não só do empreendimento, mas de pessoas também. Tá, estou sendo avisado aqui que já deu 1 hora. Tá, vamos lá. Então, vou falar um pouquinho bem sucintamente das tecnologias e inovações, e eu coloquei algumas aqui para a gente destacar, mas tem até um outro slide, ó, sensoriamento remoto, tecnologias de monitoramento, Big Data, plataformas, tecnologias de coleta de dados, a inteligência artificial, mas aqui eu quero destacar o sensoriamento remoto e imagem satélite. Hoje existem vários softwares de geoprocessamento, inclusive gratuitos, tá? Como o QGIS, por exemplo, que é indispensável hoje em qualquer estudo ambiental, certo? Qualquer estudo ambiental tem uma seção gigantesca de geoprocessamento, tá? Que é o uso de imagens satélite, de drone, que permite a coleta de dados geoespaciais em grande escala, tá? Você consegue hoje ir para campo, fazer uma análise, já com uma previsão muito grande de áreas quentes que você precisa dar um pouco mais de atenção. Então, para finalizar aqui a apresentação, quem quer enveredar pela consultoria ambiental, procure, entenda pelo menos a noção de sensoriamento remoto, beleza? É extremamente importante para os estudos. E, bom, mais uma vez eu queria agradecer ao convite, a todos os envolvidos no AAR, tá? Vou deixar aqui meu telefone, meu Instagram, meu e-mail,
e vai ser um prazer interagir com quem quiser entender um pouco mais do assunto, até me explicar alguma coisa que eu não tenho tanto domínio, enfim, interagir de todas as formas. Obrigado, pessoal. Nós é que agradecemos. Super obrigada pela tua apresentação. Foi simplesmente fascinante. Obrigado. Alguém tem alguma pergunta? Fiquem à vontade. Bom, é um assunto tão grande, né? E para espremer assim, até acabei passando um pouquinho do prazo, mas é porque realmente o assunto é muito bom, muito gratificante e é amplo, né? É gigante. Sim. Beleza. Pessoal agradecendo, de nada, foi um prazer participar. Gilberto, nós não te ouvimos. Você está no mudo. Tá dando para ver agora? Agora sim. Vai ter que ser sem fone mesmo. Jefferson, então, para finalizar, acho que não temos perguntas. Acho que você conseguiu abarcar vários aspectos, né, com a sua apresentação. Novamente, muito obrigado. Um feliz dia adiantado, né, do biólogo, profissional muito importante na nossa sociedade, né, com uma função muito importante para todos nós. E acho que, para fechar, eu gostaria só que você talvez trouxesse uma reflexão breve de algo que você diria para alguém que quer começar a carreira nessa questão de consultoria ambiental. Se você, por exemplo, pudesse voltar para o Jefferson lá atrás, começando com essa consultoria, um conselho assim que você deixaria para o Jefferson do passado e para nós que estamos bastante interessados nesse tema depois da sua apresentação. Tá certo, beleza. Inclusive tem uma pergunta da Maria Luísa que eu acho que vai entrar dentro disso que você também perguntou. A gente, assim, dentro da academia, a gente tem muitas pessoas entram na academia com um sonho, né? Vou ser biólogo porque eu quero atuar nessa área, eu quero entrar, vou fazer química porque eu quero atuar nessa área, e muitas vezes a gente acaba sendo conquistado, né, por uma outra área que a gente não conhecia, ou muitas vezes a gente cai de paraquedas, né? Às vezes tem um professor que tem um laboratório e você acaba sendo convidado, ou acaba indo trabalhar com ele, descobre uma nova área. Então, assim, é importante, durante a graduação, para quem está começando, é uma área de descobertas. Então, se você tiver a oportunidade de passar até por mais de um laboratório, passe. Não tem problema nenhum. E aí você enquanto profissional, eu até comentei isso, vou comentar novamente. A consultoria ambiental, ela é feita a muitas mãos. Tá? Então, não se preocupe se você não faz ideia do que muita coisa ocorre. Mas a sua especialidade é importante para aquele documento. Então, olha, se eu entendo um pouco de química, um estudo está pedindo uma remediação ambiental, um estudo de solo, de repente uma contaminação, se promova naquilo que você sabe e comece por pedaços, né? De acordo com o tempo que vai passando, você pode fazer uma pós, pode fazer um mestrado, pode fazer um doutorado e ampliar muito seu conhecimento. Mas, para começar, procure por aquilo que você está mais familiarizado, né? Os estudos ambientais, eles são gigantescos, como falei, são trabalhos que podem chegar a 2, 3 mil páginas tranquilamente. Não é uma pessoa que fez aquilo. São muitas pessoas, de diversas áreas diferentes. Então, aquilo que você está mais confortável, se promova. Faça um Instagram legal, faça um LinkedIn bacana,
vá nas empresas, mandem seu currículo, falo, eu entendo dessa área aqui, e essa área é importante, que os estudos ambientais geralmente pedem, né? Comecem com esses pedacinhos, né? E com o tempo, né, depois que você faz um trabalho, 2 trabalhos, 3 trabalhos, geralmente essas empresas acabam mantendo um contato com você, acabam te indicando, e quando você muito percebe, você já está atuando na área há muitos anos, já se tornou uma referência, tá? Então, não tenha medo do estudo ambiental, da avaliação de impacto ambiental, ela é gigantesca. Hoje eu uso muito a inteligência artificial, por exemplo, para tirar dúvidas minhas, né? O Google da vida, essas coisas, porque quando eu estou confeccionando, estou construindo um relatório, muitas vezes eu também ainda não sei de algumas coisas, né? Então eu vou lá, estou sempre me atualizando, estou sempre pesquisando. E uma outra dica que foi a que eu finalizei a apresentação é a questão do geoprocessamento, do sensoramento remoto. Hoje não se faz estudos ambientais, né, sem processamento de imagens. Até para você ir para campo, por exemplo, você faz um estudo prévio de mapas. Então você vai olhar para um mapa, vai ver um monte de cor, vai ver um monte de número, vai ver um monte de... vai ver uma legenda, e você tem que saber, no mínimo, identificar aquilo. Falar assim, legal, essa legenda aqui está me informando que eu tenho uma área de mata aqui, aí você pode ir para uma bibliografia, por exemplo, secundária, né, e consultar os dados daquele mapa para saber já o que ocorre, né? Para você ir para campo, você tem que ir preparado. E os mapas hoje são fundamentais. Então, não importa qual a sua área de conhecimento. Eu aconselho muito buscar conhecer sobre funcionamento remoto. Não, perfeito, Jefferson. Acho que eu estou muito contemplado nessa sua mensagem final da sua apresentação. Acho que você respondeu a dúvida da Maria Luísa também, certo? Se não tiver respondido, sinaliza aqui para a gente, Maria. E acho que é isso. Você gostaria de complementar, Giovana? Não gostaria de complementar nada, só estou muito agradecida. Foi uma apresentação maravilhosa, um tempo muito bem aproveitado. E obrigada mais uma vez, Jefferson. De nada, eu que agradeço também o convite. Se vocês quiserem, eu mando meus contatos aí, vocês podem ficar à vontade, tá? Estou à disposição. Não, perfeito. Então, acho que com isso a gente finaliza a nossa segunda palestra. Sigam o Jefferson nas redes sociais, né? O LinkedIn, que ele compartilhou conosco. Qualquer coisa a gente manda depois no nosso grupo também. Beleza, vou acompanhar também as próximas palestras também, gostei muito. Certinho. Até a próxima, então, pessoal. Pessoal, bom fim de semana. Bom fim de semana para todo mundo. Tchau, pessoal. Tchau.